Olá, eu estou no Marca d'Água, o podcast da GDIP, onde cada episódio deixa a sua marca. Teresa Fernandes, a nossa apresentadora. Teresa, consegue-se descrever em 30 segundos? É lá, posso ficar assim calada durante 30 segundos? Não é suposto. Olha, sabes que eu sou muitas coisas e quando me perguntavam qual é a tua profissão, eu ficava sempre parada porque não sabia o que havia de dizer. Mas trabalhei essencialmente com a voz e com a palavra. Fui copy, fui chefe de uma área de autopromoções, portanto trabalhei muito a criatividade durante muito tempo e foi isso mesmo que me definiu. Mas eu diria que para além disso sou mãe e sou uma avó babada. E acho que quero ser boa pessoa também. Do resto, Vem por acréscimo. vem para crescer. E o que é que levou a Teresa a aceitar o desafio de apresentar este podcast? Olha, a pessoa que me convidou, que me desafiou, fê-lo, e foi o Dr. Paulo Santos, e fê-lo de uma forma irrecusável. Sabia que eu gostava, gosto desta área, e quando me falou, olha, eu queria que pensasses num podcast com referências do audiovisual, pessoas que contem a sua história, e eu comecei logo a trabalhar, a minha cabeça começou logo a trabalhar e a pensar neste e naquele, e assim surgiu a primeira temporada com sugestões de muitos profissionais e outros que nós nos fomos lembrando, mas começou também a ser um projeto em conjunto contigo, Teresa, e foi muito giro, portanto foi muito fácil aceitar, foi logo um sim redondo. E como é que se transforma os bastidores em conversas que prendem? Olha, porque acho que muitas vezes nos bastidores estão, de facto, aquelas pessoas que, apesar de muitas vezes parecerem ser invisíveis, deixam de facto uma marca muito visível na obra criativa. E para mim é fundamental, porque trabalhando, eu sempre trabalhei em televisão durante mais de 30 e muitos anos, quase 40. Eu sempre trabalhei nos bastidores e também, sem ser nos bastidores, mas eu sei onde é que se faz a televisão e sei onde é que se produz e sei qual é o trabalho e sei qual é a garra e a fibra dos profissionais que estão nos bastidores. São eles que fazem tudo aquilo que se vê. Portanto, para mim é fundamental e são aqueles que contam. E durante as gravações houve alguma resposta que a deixou sem palavras? Olha, houve várias, aliás, as conversas têm sido muito surpreendentes. Curiosamente, e apesar de eu ter uma amizade que transcende o plano profissional com a Júlia Pinheiro, é sempre um prazer ouvi-la. E nós tentámos que a nossa amizade não atrapalhasse a conversa e não atrapalhou. E ao ouvi-la, foi de facto uma lição de comunicação. Foi uma aula. Foi uma aula. E aí, eu não fui surpreendida, porque eu conheço a Júlia, mas foi de facto a confirmação de que estamos ali perante uma grande comunicadora. A outra conversa que também me surpreendeu, porque é de facto uma pessoa que não é conhecida, mas que deixa uma marca muito visível, foi o Frederico Ferreira de Almeida, que é CEO da Fremantle, mas que nos surpreendeu, não dando entrevistas normalmente, com um conhecimento incrível do meio, a um nível que acho que as pessoas não conhecem e precisam conhecer. E a sua forma de ver o audiovisual mudou depois das gravações do podcast? Tenho mais dados, digamos assim, não é que mudou, tento trabalhar e tento trabalhar e trabalhando ainda no audiovisual, eu tenho acompanhado, não é? Tenho acompanhado todas as mudanças que se têm feito e continuo a fazê-lo, portanto não sou completamente surpreendida, mas acrescentou muito valor e acrescentou muita informação àquilo que eu já tinha conhecimento. E qual foi aquele episódio que a transformou? Aquele episódio que Que mais a transformou?
Olha, não que me tenha não me transformou, nem sei como é que é de dizer. Talvez o Frederico Ferreira da Almeida me tenha surpreendido muito, e foi onde eu aprendi mais, porque se tratavam de áreas desta indústria que eu desconhecia um pouco. Portanto, aí mudou-me um bocadinho a forma como eu olho para alguns aspectos, porque tem a ver mais com gestão e com a área financeira, que eu sempre desvalorizei, ou seja, não tinha a ver comigo. A minha era mais a área criativa, não é? E aqui percebi um pouco o lado dos gestores e as decisões difíceis de um gestor, e isso de facto teve ali algum impacto em mim. E o que é que aprendeu com cada convidado que não estava à espera? Olha, eu aprendo sempre. Aprendo com uma piada, aprendo ahm, com um olhar curioso, aprendo muito com sinais exteriores das pessoas também, sabes? Por exemplo, o Henrique Oliveira, achei fascinante aquele olhar curioso que ele continua a ter, parece uma criança com aquele olhar curioso que está a descobrir, a tentar ver o que é que vai fazer a seguir. Descobrir isso numa pessoa que tem já uma carreira com mais de 40 E que anos, ainda vê o acho. meio como uma criança. É, e que quer descobrir e fazer mais, não é? Ah, a Teresa Guilherme, que continua a reinventar-se e a ter também o brilhozinho nos olhos e com vontade de fazer tudo, sem se sentir beliscada por não estar a fazer, por exemplo, um prime time, e estar tão feliz a fazer, por exemplo, uma peça de teatro. Isso tudo me fascina, como também a garra e o entusiasmo que o Henrique Dias coloca em cada projeto que tem, como se fosse um miúdo sempre pronto ali para descobrir a próxima piada e a próxima graça. Todos eles me trouxeram coisas novas, e foi um prazer enorme fazer esta temporada e ter conhecido algumas, como a Patrícia Sequeira, a Patrícia Muller, que eu não conhecia pessoalmente. Todos eles, o Bruno Santos, que é uma pessoa com quem eu trabalhei e que eu admiro muito como profissional. É uma pessoa de liderança, que lidera equipas e que sabe liderar de uma forma que eu admiro muito. Esse foi também um encontro de amigos, não é? E eu tive muito isso, foi também voltar a ver pessoas que eu admiro, todas as pessoas que eu admiro profissionalmente, e algumas tenho o privilégio de ser amiga. Portanto, eu não posso destacar um, mas são todos. Conversas de sofá, mas gravadas. Sim, podiam durar mais 3 horas. E agora vamos sonhar. Se pudesse entrevistar alguém, quem seria? Dentro do meio audiovisual, claro. Olha, gostava, e se calhar até pode ser possível, mas gostava muito de entrevistar o Hermano José, o Júlio Isidro. Seriam nomes que eu também. E gostava muito também de entrevistar pessoas que aí sim são pessoas fundamentais no meio. Por exemplo, o Elvis Veguinha, adorava entrevistá-lo, porque é uma pessoa do meio musical e que é fundamental, é uma peça fundamental numa obra criativa. E são estas pessoas que fazem o meio audiovisual, e que gostava de entrevistar um Rui Pego, um Pedro Ribeiro. Gostava de falar com essas pessoas que estão a desenhar, que desenharam e estão a desenhar o audiovisual de uma forma visível ou um pouco invisível, mas muito importante. E agora, para terminar, vamos a um desafio. Responder numa palavra, e sei que para si vai ser um desafio muito grande. O que é que torna este podcast diferente? Os convidados. Como é que gostava que este podcast fosse lembrado? Trouxe valor. E que marca d'água é que queria que o marca d'água deixasse? Não foi uma perda de tempo, foram 40 minutos onde aprendemos algo. Não foi bem numa palavra, mas vá, está aceite. Obrigada, Teresa. Nada.